Muito boa tarde aos servidores públicos municipais que estão aqui hoje na Câmara Municipal. Mais uma vez a gente sobe aqui... mais uma vez a gente sobe aqui para dar parabéns para os servidores e para os trabalhadores que vêm aqui nessa Câmara reivindicar os seus direitos legítimos. Principalmente diante de um governo que, dia após dia, a gente vê tem ações absolutamente contrárias aos servidores públicos. E servidor público não é bobo. Servidor público sabe ler, servidor público sabe exatamente o que a gente está votando nesse projeto. É óbvio que para um servidor que, ano após ano, tem 0,01% de aumento, um aumento de 5% representa, sim, um avanço. É óbvio que representa um avanço. Para quem é servidor e sabe o que isso afeta no dia a dia, a gente sabe que é um avanço. Acontece que esse avanço não veio acompanhado de várias outras promessas e reivindicações da categoria. Reivindicações, inclusive, que na primeira votação o governo deu um aceno para esta casa de que poderia atender. Os meus colegas já falaram aqui de várias coisas que foram prometidas para as bancadas aqui na Câmara e de modificações que viriam nesse projeto de lei para a segunda votação, que a gente fez um aceno, inclusive, na votação favorável a esse projeto, e de votação favorável não por causa do aceno, exatamente, mas porque a gente sabe que este processo foi um processo de luta dos servidores, que estiveram na rua, que pressionaram, que barraram a primeira proposta do Executivo. E foi por conta desta mobilização, dessa articulação, que o pessoal deu um aceno de que era possível continuar discutindo as coisas que fariam importância e diferença de serem modificadas nesse projeto. Eu vou citar algumas coisas que a gente tentou conversar com o governo, além das coisas que já foram faladas aqui. A primeira coisa que a gente já tinha alertado na primeira votação é que algumas categorias, por exemplo, os agentes escolares, teriam um aumento real no piso inicial de mais ou menos R$100, o que não significa quase nada. Esses agentes, eles estão lá nas escolas praticamente fazendo as funções de ATE porque as escolas terceirizaram os serviços que os agentes fariam. E essa categoria não está sendo reconhecida mais uma vez como as categorias de ATE. A gente, inclusive, apresentou uma emenda, tem uma emenda aqui na mesa dessa casa, para que os agentes escolares consigam ser considerados, para bases salariais, da mesma maneira como os ATEs são considerados outros. Outro ponto que a gente citou aqui foram os agentes de saúde em endemias, que tiveram a sua primeira reivindicação aceita, que seria sobre a primeira base, mas que, como a gente vem falando aqui, o governo dá uma coisa com uma mão e tira uma coisa com a outra. A tabela desses servidores, ela foi modificada de uma forma que, ao longo da carreira, esses servidores perderiam em até 15% do seu salário. Então, quando você faz ali uma modificação no inicial, mas faz com que, durante toda a carreira, o servidor perca até 15% do seu salário, mais uma vez, a gente está vendo um ataque à carreira do funcionalismo público. Mais uma vez, a gente está vendo o governo utilizar de um benefício importante para a categoria, para fazer uma frente com esse benefício, mas, por outro lado, retira direitos que os servidores já tinham garantidos e vai retirando esses direitos na maneira de fazer com que um servidor fique contra outro servidor e de maneira de fazer com que as carreiras sejam absolutamente desvalorizadas. Aí aqui a gente ouviu falar que as tabelas vão ser reajustadas e que em 30 dias a gente vai ter esse reajuste. No projeto de lei diz que poderão ser reajustadas, poderão ser modificadas. E a gente não tem absolutamente garantia nenhuma de que modificação vão ser feitas dentro dessas tabelas. Então, qual é a garantia que a gente tem que, quando essas tabelas forem modificadas, não seja mais um ataque à carreira dos servidores e não uma melhoria, como parece que está sendo dito aqui pelo governo mais uma vez. Então, outro ponto fundamental e que já foi dito aqui pelos meus colegas também é a incorporação dos salários da carreira da educação. Mais uma vez, terceiro ano consecutivo, não aparece a incorporação dos salários. Mais uma vez, é um ataque específico à carreira dos servidores. E como já foi dito aqui várias vezes, a gente
gente tem uma administração pública cada vez entregando mais os serviços públicos para as OSs, cada vez mais com menos capacidade de execução, cada vez mais com menos capacidade, inclusive, de fiscalização do que essas OSs estão apresentando. Cada vez mais a gente vê que dentro das unidades do serviço público, o trabalho do servidor fica cada vez mais difícil, sobretudo para as carreiras mais baixas. E mais uma vez, a gente vem aqui e ouve do governo esta falácia de que o PSOL não luta pelos servidores. Nós lutamos sim pelos servidores, mas a gente não está aqui para fazer o papel e fingir que está e enganar, e tentar enganar os servidores, dizendo que um projeto como esse é um projeto maravilhoso, ou que isso é tudo que o Executivo poderia fazer. Isso não é nem o mínimo do que o Executivo poderia fazer. Já foi falado aqui em exaustão. A Prefeitura de São Paulo está com o caixa cheio. E não está com o caixa cheio por conta das maldades que fizeram em cima dos servidores no último período. Está com caixa cheio por causa de outras gestões que fizeram acordos importantes para a cidade. E foi isso que garantiu que a cidade tivesse hoje um caixa cheio. Mas, mais uma vez, o Executivo faz tudo o que é possível para desvalorizar a carreira dos servidores. Talvez porque saiba, e a gente viu aí nos últimos períodos, que servidores concursados com carreiras qualificadas são a garantia de que qualquer pessoa que esteja à frente do Executivo não tem carta branca para fazer o que quer com a Prefeitura. Os servidores públicos são o fiel da balança da população, que podem fazer a guarda da política pública honesta e qualificada pela população. E é por isso que hoje o nosso voto, mesmo que ainda tenha tido acenos importantes conquistados pela categoria, é bom que se repita isso sempre que possível. Os avanços que a gente vê aqui hoje, que são muito pequenos, são avanços conquistados pela categoria. Mesmo assim, a gente entende que esse é um projeto muito ruim para a categoria de servidores do município de São Paulo. E é por isso que, sim, a gente tem um posicionamento absolutamente contrário a este projeto de lei, a esse substitutivo que se apresenta hoje. Muito obrigado, e podem ter certeza que, para além das fake news e das gracinhas que alguns vereadores fazem aqui na Câmara, o pessoal continua atento e na luta pelos servidores públicos municipais. Obrigado.